Meus irmãos, boa noite, muito bom estar aqui com vocês, é uma alegria de fato conhecê-los, conhecer essa igreja, que já é conhecida, né? A Igreja Presbiteriana da Penha, ela tem uma história, a sua história reverbera, uma história de Deus, uma história bendita, e eu louvo a Deus, muito obrigado, pastor Amauri, pela permissão de estar aqui, através do Rogério, que conversou com a gente para nos encontrarmos aqui hoje. Quando foi meados de março de 2020, as igrejas todas pararam de ter os seus cultos. E eu me lembro que o conselho da nossa igreja se reuniu no sábado, dia 15 de março. A gente estava trocando mensagens pelo WhatsApp, no grupo do conselho, e a gente estava ficando confuso sobre o que fazer. Então nós decidimos, na noite de sexta-feira, que iríamos nos reunir às 9 horas da manhã do sábado, para saber o que fazer, para conversar, olhando nos olhos uns dos outros. Uns achavam que não precisava fechar aquela hora, outros achavam que já passamos da hora de fechar a igreja para os cultos. Mas enfim, nos reunimos. E naquela reunião, o conselho da igreja tomou a decisão de comunicar à igreja que não haveria mais cultos presenciais. E então nós nos reuniríamos pelo canal. E foi a primeira vez na minha vida que eu cheguei na igreja e não havia duas pessoas. A pessoa que cuida do som e da transmissão, o Rogério, que nos ajuda lá, e a pianista. 3 pessoas. E eu ficava assim, lá na minha cabeça, o culto era 9 horas da manhã, eu ficava imaginando quem mais iria aparecer. Apareceram os 2 desavisados. Mas na hora que eles entraram e olharam assim, viram que não tinha ninguém, foram embora. Tinha um diácono também, lá na porta. Foram embora. Foram quase 6 meses assim. Quase 6 meses. Sabe, eu ficava tão triste de saber que eu iria e não iria ver meus irmãos, não iria encontrar os meus irmãos ali, as minhas ovelhas, as pessoas que me amam e as quais eu amo. Mas foi um período realmente de uma prova assim, expressiva na minha vida. E uma das coisas então que eu fiz foi olhar para a palavra de Deus, para as Escrituras e pensar o que é o culto, a importância do culto. Isso que nós estamos vivendo nesse momento, pensava eu, como é que isso se encaixa dentro do que a Bíblia fala sobre o culto? Deus convocou Israel para estar na sua presença. Deus mandou construir o tabernáculo para que as pessoas não adorassem a Deus sozinhas, mas se congregassem ao redor do tabernáculo. Depois Deus permitiu que o templo fosse construído. E Deus instituiu a Israel as festas que demandavam, pelo menos 3 delas, uma peregrinação ao tabernáculo, aonde o tabernáculo estivesse, ou ao templo, a Jerusalém. Ou seja, Deus quer a igreja reunida, mas naquele momento a igreja não podia se reunir, por causa das circunstâncias que nós sabemos. Mas eu tive dentro de mim a necessidade de pensar melhor o que é o culto, quais são as dimensões do culto. Então esse foi o meu estudo, nas minhas devocionais pessoais. Eu comecei a olhar a Bíblia e tentar responder essa pergunta: quais são as dimensões do culto? O que o culto significa para mim, para os meus irmãos? Esse distanciamento que nós estamos vivendo, como é que isso afeta o nosso culto? Então é sobre isso que eu queria
compartilhar com vocês hoje. O que Deus me mostrou ou abriu os meus olhos para perceber. Eu não vou compartilhar tudo que eu estudei, porque nós não temos o tempo para isso aqui. Mas eu quero compartilhar algo que eu creio que é importante. E como todo bom assunto que a gente vai estudar na Bíblia, a gente tem que iniciar pelo começo da Bíblia. Porque o começo da Bíblia traz tudo, o que vai ser depois ampliado e explicado no restante das Escrituras. Então eu quero compartilhar com vocês. Então, pensando nisso, as dimensões do culto, nós precisamos entender, em primeiro lugar, lá no começo da Bíblia. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá no começo, nas primeiras palavras da Bíblia. Nas primeiras palavras da Bíblia. E o que nós encontramos nas primeiras palavras da Bíblia? Nós encontramos a afirmação de que tudo provém de Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. E quando nós lemos sobre Deus criando todas as coisas, nós por fim chegamos no momento que Deus criou a mais importante de todas as suas criaturas, o homem. Por quê? Porque ao homem, Deus concedeu o que Ele não concedeu a nada mais, a sua imagem e semelhança. E Deus concedeu ao homem o domínio. E Deus deu ao homem a ordem de sujeitar, de guardar e de conduzir a criação. Um pássaro não sabe por que existe, nenhuma árvore. Nós sabemos porque eles existem, mas eles não sabem. Mas nós sabemos porque nós existimos. O que é isso? Isso é algo tremendo, isso é algo maravilhoso. Isso é algo que deve nos levar a pensar. Então, Deus não apenas criou o homem de maneira especial, a própria descrição que a Bíblia nos traz, da maneira como o homem foi formado, é diferente das outras coisas que foram criadas. A linguagem é diferente. É uma linguagem de proximidade, é uma linguagem de intimidade. Aqui nós aprendemos que Deus, quando nos criou a sua imagem e semelhança, Deus nos criou para estar conosco, para se relacionar conosco, para nos encontrar. E eu digo isso com toda certeza porque nós vamos ver aqui nos capítulos seguintes Deus conversando com o homem. Deus deu essa ordem aqui ao criar Adão, depois de Adão veio Eva, e Deus deu a eles a ordem, o mandato. E Deus ia estar com eles na viração do dia e falava com eles. Portanto, a primeira dimensão que eu quero trazer aqui para nós sobre o que é o culto, aqui nesse sentido ainda primordial, culto é encontro com o Criador. O nosso culto é encontro e é serviço, porque quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Deus nos deu uma tarefa. Então, servir a Deus é cultuar a Deus. Obedecer a palavra de Deus é manifestar que nós compreendemos a razão pela qual nós existimos. Nós existimos para atender ao que Deus nos diz, para ouvir a sua voz e obedecê-lo. Então essa é a primeira dimensão que eu quero trazer aqui para a gente. Culto é isso, é encontrar a Deus. Deus encontrou o homem, colocou o homem naquele jardim e estava com o homem, passeava no jardim com o homem. Na viração do dia, lá estava Deus para comungar da sua presença conosco. Mas é preciso ir adiante. O fato é que nós sabemos que o homem pecou, transgrediu a vontade de Deus. E quando nós lemos aqui no capítulo 3, uma vez que o homem tomou consciência
de que alguma coisa de mal tinha acontecido, quando o homem olhou para sua mulher e a esposa olhou para o seu homem, para o seu marido, perceberam que estavam nus, coisa que eles nunca tinham percebido antes, ou seja, aconteceu alguma coisa neles. O pecado começou a manchar o pensamento, os olhares deles. Então eles fizeram com as folhas da figueira cintas para si. Mas acontece que Deus ia encontrá-los. E nós lemos aqui no versículo 8 do capítulo 3, quando ouviram a voz do Senhor, Deus falava com eles. E eles conheciam a voz de Deus, porque Deus andava no jardim, na hora da viração do dia. Eles esconderam-se da presença do Senhor Deus. O pecado quebra o culto. O pecado interrompe o encontro com Deus. Essa é a gravidade, nos afasta do nosso Criador. Nos leva a nos esconder de Deus. E assim eles tentaram, por entre as árvores do jardim, se afastarem de Deus. É isso que lemos aqui. E assim Deus pergunta, não que Deus não soubesse, mas Deus tem que perguntar, porque agora eles são obrigados a responder: onde estás? Onde estás? Essa é uma pergunta importante. Onde estás? E aí eles então são obrigados a assumir a responsabilidade de uma resposta. E eles então respondem. Mas a própria resposta deles manifesta a quebra que houve no relacionamento deles com Deus. Ouvimos a tua voz, tivemos medo, vimos que estávamos nus, tivemos medo e me escondi. Portanto, o culto foi então maculado, o encontro com Deus foi danificado. E a partir de agora, algo precisava ser feito. Não pelo homem, por Deus. Porque quem começou tudo foi Deus. Hoje o nosso trabalho aqui começou com o pastor Amaury, nos lembrando do Salmo 22, 25. De Deus é que vem o culto. De Deus é que vem o louvor. Então é Deus que tem que resolver isso, não é o homem. E foi justamente isso que Deus começou a fazer aqui. Deus começou a restaurar o encontro, a restaurar o culto que Deus quer que o homem ofereça. A história então continua e nós chegamos no capítulo 4. E aqui no capítulo 4 nós lemos o que aconteceu com essa família uma vez que eles foram jogados, lançados fora do Éden. Deus fez a promessa de restauração e agora eles têm que viver uma vida diferente daquelas que eles conheciam. E nós lemos então que coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Repare uma coisa. A palavra de Eva quando Caim nasceu, uma palavra de esperança. Porque Deus prometeu que eles teriam um filho que mudaria a sorte deles. Deus prometeu a esse casal, Adão e Eva, que eles teriam um filho que os traria de volta para o culto, para a presença de Deus. Então, quando Caim nasceu, Eva expressou a sua alegria, a sua esperança de que ali estava a promessa de Deus. Mas depois nasceu Abel. E Abel era pastor de ovelhas, enquanto Caim tinha a mesma profissão de Adão. Adão era lavrador.
Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, veja, Deus continua falando com o homem. Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Que coisa maravilhosa isso aqui. A graça de Deus. A graça de Deus intervindo, dando a Caim a oportunidade de não realizar o mal que ele estava pensando realizar. Dando a ele não só a oportunidade, mas a responsabilidade de se controlar. Chamando ele a isto. Como é que eu vejo isso aqui à luz desse tema que nós estamos falando sobre o culto? Qual é a diferença entre Abel e Caim aqui? Porque o cenário é o cenário da oferta do culto. Caim quis oferecer a Deus o culto dele, ao modo dele, à maneira dele. Quando ele nasceu, a sua mãe deu um grito de alegria. E pode ser que desde a infância, Caim pensasse que, eu sou demais. Eu vou resolver o problema da minha família. A minha mãe me fala isso todo dia. Então, por algum motivo, Caim começou a pensar que ele poderia oferecer o culto dele, o meu culto. A atitude de Caim não é incomum hoje. Pelo contrário. Hoje tem muita gente querendo dizer a Deus o que ele pensa, o que ele entende que Deus deve ser e fazer. Enquanto Abel trouxe as primícias, o principal, ele era pastor, ele tinha um rebanho, e quando ele foi oferecer o seu sacrifício a Deus, ele pegou os melhores exemplares do seu rebanho e ofereceu aquilo. Caim pensou, não, comigo é diferente, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu bem entender, eu é que decido como será o culto. Foi isso. Então o que aconteceu foi que Deus aceitou o culto de Abel, mas Deus não aceitou o culto de Caim, por causa da atitude de Caim. E o texto é muito claro para nos dizer isso aqui. Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta, Deus não se agradou. É o homem, não é a oferta, é o homem. É o homem que oferece algo. A oferta é o reflexo daquilo. Mas mesmo sendo rejeitado, Deus estende a mão a Caim e diz a Caim, Caim, muda Caim. Eu sei o que está se passando com você, mas você não precisa continuar nesse caminho aí. Você pode mudar a sua atitude, muda a sua atitude. Isso é graça. Deus exortando, Deus alertando,
Deus dando uma oportunidade para Caim não andar naquele caminho. Conversão, é isso que Deus está propondo a Caim, conversão. Muda o rumo, muda a sua atitude. Quando nós comparamos então essas duas atitudes desses dois irmãos, nós percebemos então o que está acontecendo aqui. Abel nos ensina a adorar a Deus oferecendo o que temos de principal, como vimos. Lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus, Abel vai ser citado como aquele que ofereceu a Deus um sacrifício justo, um sacrifício aceitável, ao passo que Caim, as obras de Caim, no Novo Testamento, o livro de Judas fala sobre as obras de Caim, ou seja, aquilo que estava dentro dele. Então, aqui no capítulo 4, quando pensamos sobre culto, nós aprendemos isso. Culto é do jeito de Deus, não é do nosso jeito. Não sou eu que invento o culto, Deus é que estabelece o culto. Por isso é que a palavra de Deus é o centro do culto. Porque a voz de Deus é melhor do que a voz do homem. Hoje o trabalho começou com a voz de Deus. O livro dos Salmos. É assim. Eu tenho um amigo que, lá em Campinas, ele mora numa chácara, e volta e meia ele vai numa reunião que tem lá num vizinho lá. Eles se intitulam cristãos. E ele me contou outro dia que ele foi lá na reunião desse grupo, aí esse grupo disse, a gente não precisa mais da Bíblia, a gente não precisa mais da Bíblia, nós já lemos a Bíblia, agora a gente sabe tudo, não precisa mais. Imagina você isso aí. Se intitulam cristãos, mas a voz deles agora é mais importante que a Bíblia. O que eles pensam é melhor do que a Bíblia. É isso, é Caim. Mas eu também sou Caim. Quantas vezes eu sou Caim? Quantas vezes eu fico irado quando a coisa não acontece do meu gosto? Eu fico. Quantas vezes eu fico chateado quando não acontece no meu tempo? Eu sou Caim também. Mas vamos seguir um pouco, porque nós sabemos o que aconteceu aqui. Caim não ouviu a voz de Deus, Caim não atendeu a oportunidade que Deus lhe deu, ele foi adiante no seu plano, matou o seu irmão. Deus foi a ele, e ele disse a Deus, ele teve um lampejo de sanidade, ele disse a Deus que agora a sua vida tinha acabado e que ele não tinha mais como viver, mas Deus disse a Caim, não, você vai continuar vivendo, você vai viver, ninguém vai te matar, eu não deixarei ninguém te matar, só que você vai ser um errante. Ele era um lavrador, sabe o que é isso? Você não vai ter mais como plantar, tudo que você fez na sua vida foi jogar semente e colher. Agora não mais, Caim não mais. A vida dele agora transformou-se, por decisão dele, porque ele quis. Mas o capítulo 4 termina de uma maneira graciosa. Essa história terrível do capítulo 4 de Gênesis termina de uma maneira nova. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. Sete quer dizer concedido.
Esse é o significado do nome Sete, concedido. Ou seja, ela reconhece que Deus, apesar do desastre, da tragédia que tinha acontecido na casa dela e de Adão, Deus continuava sendo Deus, gracioso, e concedeu a eles um outro filho. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor, culto. Ou seja, o culto é de Deus, o culto não é do homem. Deus é quem dirige o culto. Na vida daquela família houve um tempo de silêncio, de tragédia. Um irmão matou outro irmão, e aquele que matou foi embora, porque não podia mais viver ali. Mas Deus concedeu àquela família um novo momento. Então, culto é recomeço. Culto é recomeço. O culto verdadeiro sempre é recomeço. Sete e Enos mostram isso para a gente. Deus não abandonou Adão e Eva, Deus deu a eles um recomeço. Um recomeço que seria importante não só para eles, seria importante para os que ainda haveriam de nascer, para os que ainda viriam. Daí nós chegamos no capítulo 5 de Gênesis. E o que o capítulo 5 de Gênesis nos ensina sobre culto? Que culto é andar com Deus. No capítulo 5 nós temos uma genealogia, e nessa genealogia nós podemos perceber aqui a bênção de Deus dando filhos e filhos e filhos. E na hora que nós chegamos no versículo 21, nós lemos que Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. E é importante notar isso, porque essa característica aqui, ela é fundamental. E quando nós lemos aqui no capítulo 6, nós percebemos que essas gerações que vão nascendo num ambiente cada vez pior. Cada dia que passa, a humanidade vai se corrompendo. Mas quando Enoque vem com a graça de Deus, e ele, ao invés de andar pela corrupção, ele anda com Deus, nos valores de Deus. E ele tem o seu filho, e ele tem um tempo de vida, e no versículo 24 nós lemos que andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Todos os outros aqui é dito que todos eles morreram, não Enoque. A informação que temos sobre o fim de Enoque é essa: Deus o tomou para si. Deus fez algo extraordinário. Deus o levou sem a morte. Ele andou com Deus. Culto é andar com Deus. Aí nós chegamos no capítulo 6. E no capítulo 6, em primeiro lugar, nos é colocado o estado terrível da humanidade, a degradação humana. Mas no meio dessa degradação humana, aparece uma outra pessoa, Noé. E o que nos é dito de Noé? Que Noé achou graça diante do Senhor. Vejam aí novamente o elemento da graça de Deus. Noé achou graça diante do Senhor.
E esta é a história dele. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, como Enoque. No meio daquelas pessoas corrompidas, Deus concedeu graça a Enoque e depois concedeu graça a Noé. E aqui nós aprendemos isso, que nosso culto é o nosso andar, é a nossa vida, é a nossa existência. Mais tarde, o apóstolo Paulo vai também falar assim. O apóstolo Paulo vai nos dizer: andai no Espírito. Uma vez que temos o Espírito, andemos no Espírito. É o nosso jeito de viver, ainda que no meio de pessoas que não têm esses valores que nós temos. Mas eu quero fazer um destaque aqui agora. Enoque foi levado. E quando você compara a idade que ele foi levado, 365 anos, e compara a idade dos outros, que viveram muito mais do que ele, inclusive Noé. Só que Noé não foi levado. Noé recebeu uma missão. Noé foi encarregado de ser o pregoeiro da justiça de Deus e de construir uma arca. Por 120 anos, ele desenvolveu o seu trabalho, sendo caçoado, sendo ridicularizado. Aqui nós aprendemos algo importante também. Só Deus sabe o tempo que cada um de nós tem para viver e andar com Ele. E para cada um de nós, Deus tem esse tempo. Para Enoque, Deus o tomou. Para Noé, Deus disse: você vai ficar. E você vai me servir aí onde você está. E você vai fazer o que precisa ser feito aí. Quando nós olhamos isso aqui, nós aprendemos que esse modo de Deus agir com pessoas acontece em outros momentos. Por exemplo, a igreja de Jerusalém elegeu 7 diáconos. 2 deles são destacados no livro de Atos dos Apóstolos: Estevão e Filipe. Estevão, nos é dito que ele era um mestre, e ele falava ousadamente, explicava a história de Israel, o seu significado, e por causa disso ele foi apedrejado e morto. Ele foi eleito no capítulo 6, e no capítulo 7 ele está morto, de Atos dos Apóstolos. Filipe não. Por causa da morte de Estevão, o que aconteceu a Filipe? Ele deixou Jerusalém e foi para Samaria. E de Samaria ele foi para o caminho de Gaza, e do caminho de Gaza ele foi adiante para Azoto, e daí ele some ali no capítulo 8 de Atos. Mas depois ele reaparece no capítulo 21 de Atos. Os anos se passaram, e por fim, o apóstolo Paulo passa em Cesareia, numa das suas viagens, e fica hospedado na casa dele. E Lucas diz: Filipe, um dos 7,
o evangelista. Vejam se não é semelhante isso. A Estevão, Deus deu a tarefa e ele executou sua tarefa e pagou imediatamente o preço. A Filipe, Deus deu outra tarefa e uma vida longa. Mas há outro exemplo disso. Por causa da perseguição que os judeus estavam impondo sobre os cristãos, que até aquele momento eram tidos como uma seita judaica, Herodes mandou prender 2 líderes da igreja de Jerusalém, os apóstolos Tiago e Pedro. Imediatamente, o rei Herodes mandou matar Tiago e guardou Pedro para matá-lo em outro momento. Mas naquela noite, houve um terremoto, as portas da prisão se abriram e Pedro saiu. E Pedro viveu muitos e bons anos depois. A cada um de nós, Deus dá um tempo. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Como teve para Enoque e Noé, Estevão e Filipe, Tiago e Pedro. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina que o nosso andar, no dia de hoje, deve ser um andar que satisfaça a vontade de Deus, porque nenhum de nós sabe o tempo que tem. Planejamos como se tivéssemos muito tempo, mas hoje é o dia. Hoje é o dia que se tem de andar com Deus, de servir a Deus. Esses são os conceitos que eu quis trazer aqui para nós hoje. Culto é encontro e serviço. Culto é consagração das primícias, do principal. Culto é recomeço, sempre. Culto é andar com Deus. Eu quero concluir com uma história que eu acredito que traz todos esses princípios juntos. No finalzinho do Evangelho de João. Finalzinho. Capítulo 21 de João. Aqui nós temos o contexto do encontro de Jesus com 7 discípulos. Discípulos que Jesus já tinha encontrado em Jerusalém depois da ressurreição, mas Jesus disse para eles: vocês devem voltar para Galileia e nós vamos nos reencontrar lá na Galileia. E eles fizeram isso. Mas em determinado momento eles resolveram entrar no barco e pescar. E passaram a noite pescando. E não pegaram nada. E quando estavam voltando de manhãzinha para as margens, havia um homem, e aquele homem disse: voltem e lancem as redes à direita do barco. Eles ouviram aquela voz e voltaram. E quando lançaram as redes se encheram. E aquilo começou a parecer similar a algo que eles tinham experimentado antes. Enquanto eles estavam voltando à margem, João disse a Pedro: é o Senhor, Pedro. Nós não o reconhecemos, mas é Ele, só pode ser Ele. E Pedro então se lançou na água para chegar mais rápido às margens. E quando ele chegou, lá estava Jesus, com um braseiro aceso, um peixe assando e pão. E depois eles chegaram, se assentaram e comeram. E aí chega no versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacentas os meus cordeiros.
Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Aqui estão todos os princípios que eu falei aqui. Culto a encontro e serviço. Aqui está. Jesus reencontrando Pedro e recomissionando, dando um serviço para ele. Apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, me sirva. Eu falei que culto é consagração do principal. E aqui novamente Jesus está dizendo a Pedro: Pedro, a sua vida agora é isso. Pastorear é o principal. Esse é o objetivo. Não se distraia mais com outros assuntos. Esse é o caminho. Essa é a sua tarefa. Culto é recomeço. Pedro negou Jesus. Mas aqui Jesus Cristo pergunta 3 vezes. E ele tem a oportunidade de recomeçar com Jesus. Tu sabes, Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que te amo. Culto sempre é recomeço. Sempre, precisa ser. Não existe o culto cristão sem que seja um momento de recomeço. Não existe. Porque todos nós precisamos recomeçar. Todos nós. E culto é andar com Deus. Jesus diz a Pedro: Pedro, hoje você põe a sua roupa e vai onde você quer. Mas chegará o dia, Pedro, que não será assim. Chegará o dia que alguém vai cuidar de você, vai amarrar as suas mãos e vai te levar para onde você não quer ir. E eles falaram isso andando. E quando eles estavam andando, Pedro voltou-se e viu que outro discípulo vinha ali perto deles, e Pedro perguntou a Jesus: e quanto a ele? Referindo-se a João. E o que foi que Jesus disse a Pedro? Oh Pedro, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Oh Enoque, vem para mim. Noé, fica, faz o que eu quero que você faça. Nós não sabemos, porque o Novo Testamento não diz como Pedro morreu. A história da igreja fala, oferece para nós uma maneira de compreender a morte de Pedro. Que sim, ele foi aprisionado, e sim, ele foi sacrificado em Roma. Talvez tenha sido isso, talvez não sabemos por certo. E João viveu longamente, muitos e muitos anos, mas já no final da sua vida, ele também foi preso. E isso nós sabemos, que ele foi aprisionado na ilha de Pátimos, por causa da palavra do Senhor e do testemunho de Jesus Cristo. No final da vida,
velho. E quando ele estava naquele lugar entre prisioneiros e soldados, ele podia pensar: é o meu fim. Só que não. Jesus veio àquela ilha e falou com João: João, sou eu, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Sou eu, João. E João caiu aos pés de Jesus como se estivesse morto. Mas Jesus pôs a sua mão direita sobre João e disse para ele: João, não temas, não temas. Você ainda é meu mensageiro e você vai registrar aqui a mensagem de esperança que eu preciso que a minha igreja tenha. Vi novo céu e nova terra. Isso é culto. O culto que começamos aqui. Mas no livro do Apocalipse nós aprendemos que o culto se estenderá por toda a eternidade. Porque lá no livro de Apocalipse nós lemos que João abriu os olhos e viu uma multidão que ninguém podia contar. Pessoas provindas de todas as tribos, de todas as línguas, diante do trono do Cordeiro, dizendo: Tu és digno, só Tu és digno, ninguém mais é digno, só Tu és digno. Tu nos compraste, Tu nos lavaste. Que Deus então nos ajude a lembrar sempre disso. Eu, quando estava sozinho lá naquela igreja durante aqueles meses, eu precisei estudar isso aqui e esperar em Deus que no seu devido tempo Deus nos trouxesse de volta. Deus os abençoe. Obrigado pela oportunidade.